Queria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel 10, versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e seus pés como cor de bronze calado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Olha aí, gente, intimidade é diferente. Os homens que estavam comigo não a viram, não obstante caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. O versículo 11: e me disse Daniel, homem muito desejado, esteja atento às palavras que vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. E então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, olha isso, em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Olha só, existe anjo lutando por você neste momento. Mas é por causa das suas palavras nesse tempo de guerra lá nas alturas celestiais, é que ele vem. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Olha como isso é forte. O anjo veio trazer a mensagem para Daniel. O príncipe dos demônios barrou ele lá 21 dias. Mas esses 21 dias ele continuou o quê? Jejuando e orando. Não mudou as suas palavras. Que é isso? Nada acontece? Não vou mais na igreja? Não vou mais orar? Começa a brigar com Deus e o mundo porque as coisas não estão acontecendo. Mas nesse momento existe anjos lutando. Precisou a ajuda de um arcanjo, de um príncipe também, para vir abrir passagem para o anjo trazer a resposta para Daniel. Eu queria falar um pouco sobre a história de Daniel. O rei da Babilônia, ele foi até Israel, guerrear em Jerusalém. Chegando lá, alguns eles mataram, outros eles trouxeram para dentro do reinado, dentro do palácio. E entre esses outros estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Provavelmente Daniel veio diante de uma tragédia.
presenciar o seu pai e a sua mãe sendo mortos à espada. Mas o rei disse ao chefe dos reis dos eunucos, dos seus eunucos: eu quero jovens sábios, entendidos, estudiosos, que tragam para mim, para aprender a lei e ser estudado aqui na Babilônia. Daniel, ele foi levado escravo. Mas ele tomou uma atitude muito forte. Tinha lá o manjar do rei. Olha como que é a pessoa ter intimidade com Deus. Ele foi levado escravo, os pais mortos, mesmo assim ele continua fiel a Deus. Existia lá o manjar do rei, e ele decidiu não contaminar com o manjar do rei. Muitos já ouviram falar sobre o jejum de Daniel. Enquanto o rei estava lá no seu churrasco, na sua picanha, nos mais altos licores, nas mais altas bebidas, Daniel escolheu comer legumes e tomar água. Ele se tornou um remanescente. Ele não foi com a multidão. Ele foi de acordo com aquilo que ele aprendeu lá em Israel. Daniel, tiraram ele de Israel, tiraram ele de Jerusalém, colocaram ele dentro do palácio do rei Nabucodonosor. Só que não conseguiram tirar de dentro de Daniel Jerusalém. É importante isso, você está dentro da igreja, mas deixar para trás o mundo, não trazer o mundo para dentro da igreja. Daniel, um homem instruído, ele era da linhagem real lá em Israel. Ele ia ser uma pessoa bem sucedida em Israel. Ele estava estudando para isso. Por isso que o rei pegou as pessoas sábias. Ele era entendido e estudado. Ele não era um qualquer um. Ele tinha capacidade de ser resistente. Olha só, ele era determinado. Ele tinha as raízes profundas em Israel. Ele trocou o comum pelo incomum. Resolveu sacrificar a Deus. Não se misturar com as coisas do rei. Ele escolheu o sacrifício para que Deus fosse adorado. Aí no meio desse tempo, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Está lá em Daniel 2. E esse rei, ele acabou. Já aconteceu isso com muitas pessoas. A pessoa sonhar e esquecer o que sonhou. O rei Nabucodonosor, ele sonhou e esqueceu. E mandou chamar os sábios, os magos, os adivinhadores. Esses adivinhadores chegaram até o rei. O rei, eu queria saber o que eu sonhei. Eles viraram para o rei: isso é impossível. Como que você sonhou e eu vou falar para você o que você sonhou? E em meio a esses sábios, como eles não quiseram falar o que o rei sonhou, o rei mandou matar todos os sábios. Só que aonde que chegou Daniel, que também era sábio, colocou ele na frente do rei, ele falou assim para o rei:
me dá um tempo. Foi para casa, juntou com Sadraque, Mesaque e Abednego e foi pedir misericórdia a Deus. Está lá em Daniel 2. Olha só para você ver. Então, o 17. Daniel 2,17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, não morressem, como o resto dos sábios da Babilônia. Então, olha a intimidade. Foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. E falou Daniel e disse: seja bendito o nome do meu Deus para todo sempre. Primeiro ele glorificou a Deus, porque dele é a sabedoria e a força. O seu Deus, ele muda os tempos e as horas. O meu Deus, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciências aos inteligentes. Ele revela o profundo, o escondido, e conhece o que está em treva, e com ele mora a luz. Olha como é forte. O 27, Daniel 2, 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Se você olhar no versículo 24 anterior, ele pediu ainda para não matar os sábios da Babilônia. Ele implorou: introduze-me na presença do rei e eu darei a ele a interpretação. O 24. Olha só, a revelação do sonho. O 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela o segredo, te fez saber o que há de ser. O 30. E a mim me foi revelado esse segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma grande estátua, essa estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua visão era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e vai por aí abaixo. A interpretação no 37. Tu, ó reis, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, ao qual terá domínio sobre a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, e como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. O 47, depois dessa revelação, respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o revelador dos segredos, pois pudesse revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel. Olha como que é importante.
a obediência e o temor a Deus. E pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Olha como é importante também você andar com gente que anda, que te leva a Deus. Olha o 49. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele levou aqueles que estavam caminhando com ele. Mas Daniel estava à portas do rei. Daniel, ele tinha tudo para ser um depressivo. Por causa da tragédia que aconteceu com a sua casa, com a sua família, e ser levado preso para uma terra distante que ele ainda não conhecia. Olha que é importante, gente. Queria falar sobre os anjos. Você sabia que ao vir para cá você foi acompanhado por anjos? Você sabia que quando você está dormindo existe anjos te olhando? Você sabia que quando você está trabalhando existe anjos te olhando? Você sabia quando você está conectado no celular, você está mexendo no celular, você está conversando com alguém, existe anjos ouvindo? Olha sobre os anjos. Eles são seres espirituais criados para glorificar a Deus e estar a seu serviço. A palavra anjo no Antigo Testamento é a tradução da palavra hebraica malek, que significa mensageiro. Constitui um dos exércitos de Deus. Foram criados por Deus. Não podem casar-se. Não podem ser adorados. Isso é muito importante. Eles são mensageiros de Deus. Eles trazem e levam aquilo que Deus manda. E é só a Ele a glória para sempre. Amém. Eles não são oniscientes. Eles não podem estar aqui em outros lugares ao mesmo tempo. Por isso, existem milhares e milhares de anjos. Possui grande conhecimento dos assuntos terrenos. Irmã Efigênia gosta muito. Tem muita experiência com anjos. São cheios de poder, são cheios de sabedoria, são exemplos de mansidão, são imortais, são inumeráveis, são obedientes a Deus, são santos, são velozes. O pastor Billy Graham, ele diz que os anjos têm capacidade de transportar do céu para a terra e da terra para o céu na velocidade de segundos. Constitui diferentes classes ou ordens, a saber, anjos, arcanjos, querubins e serafins. Eles adoram a Deus, executam a vontade de Deus. Dentre os querubins, 2 foram escolhidos para guardar o caminho da árvore da vida. Um deles efetuou a matança dos primogênitos, quando foi lá nas pragas do Egito. Um deles anunciaram o nascimento de João Batista, avisaram José para escapar, pai de Jesus, para o Egito. Eles apareceram a Jacó, a Daniel, a José, a Cornélio, a Pedro, a Paulo, a João. Um anjo impediu que Abraão matasse Isaque. Um anjo guiou Israel no deserto. Um anjo falou a Josué quando ele se encontrava ao pé de Jericó. Um anjo subiu a Boquim e repreendeu os israelitas. Um anjo comissionou Gideão a libertar Israel do jugo dos midianitas. Vocês conhecem a história de Gideão? Ele estava malhando trigo no lagar quando o anjo apareceu para ele, escondido dos midianitas. Um anjo assistiu Elias quando ele fugiu da ameaça de Jezabel. Certa manhã, Eliseu viu cercado de anjos, os quais eram invisíveis aos seus olhos, aos olhos do seu servo, mas visível aos seus.
Durante o cativeiro babilônico, um anjo livrou o profeta de Daniel de dentro da cova dos leões. Eles anunciou o seu nascimento, o nascimento de Jesus aos pastores, anunciou o nascimento de Jesus a José, deram-lhe assistência por causa da tentação no deserto, assistência a Jesus, deram assistência a Jesus também no Getsêmani, quando ele foi morrer, morte de cruz por nós. Eles apareceram aos discípulos, imediatamente após Jesus for levado aos céus. Os anjos e a igreja, embora sejam invisíveis, os anjos nos rodeiam permanentemente. Se acontecer um barulho perto de você, em todos os lugares existem anjos. Os anjos assistem de maneira especial e particular os irmãos que se sentem pequenos, humildes, e comentam isso na presença de Deus. Eles acompanham fielmente nossas atividades, durante o dia e durante a noite. Especialmente o trabalho, quando você está pregando o Evangelho. Os anjos estão aptos a tomar providências em favor dos crentes, especialmente em casos de ataques ou necessidades de livramento. Os anjos, eles assistem aos cultos, como você está cultuando a Deus. Aplaudem nossa adoração e tornam isso conhecido lá na glória. Os anjos acompanham com grande interesse a execução da obra missionária no nível mundial. Os anjos aguardam o solene momento do regresso do Senhor Jesus. Jacó, ele lutou com o anjo no vale de Jaboque. Ele mostrou a Agar a fonte que havia no deserto. Sobre o arcanjo Miguel. Seu nome significa quem é semelhante a Deus. O arcanjo é da terceira hierarquia dos anjos. Ele é chamado de príncipe, ele é identificado com o povo de Israel. Sobre o anjo Gabriel, seu nome provavelmente significa herói de Deus. Ele aparece pela primeira vez em Daniel 8, 15 e 16. Ele apareceu a Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista. Ele apareceu à Virgem Maria para anunciar o nascimento do Senhor Jesus. Os querubins é uma classe, logo abaixo os serafins. Esse vocábulo tem sua origem no verbo hebraico, o querube, que significa guardar ou cobrir. Os querubins são guardiões do trono de Deus. Eles são mencionados guardando a entrada do jardim do Éden. Eles glorificam a Deus. Eles são velozes. Os serafins é a classe angelical mais alta. São mencionados apenas uma vez nas Escrituras, em Isaías 6:3. Seu louvor sempre é dirigido à Santíssima Trindade. Eles possuem 6 asas. Preste atenção hoje. Nossas palavras, nossas atitudes estão observadas pelos mensageiros de Deus. Estamos vivendo momentos difíceis. Às vezes a pessoa, além de brigar em casa com seus familiares, as brigas ainda estão se estendendo às redes sociais. Não gostei, magoei, estou triste. Tudo que se faz é para o alcance de curtidas. Se lançam nas redes sociais de tudo. Antigamente era o tempo que a gente se escondia as nossas agendas. Eu sou daquele tempo que a gente tinha uma agenda
escrevia coisas na agenda e ninguém podia ver. Hoje estão se escancarando tudo na rede social. Imagine quando chegar na última hora, no dia do juízo final, e se colocar sua rede social no telão. Não precisa ser somente de rede social. A nossa vida vai ser julgada um dia. Mas é um importante ainda que existe tempo para que você se arrepende. Isaías 61. Grave bem isso. Leve para casa. Mentalize isso pro resto da sua vida. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável. Ainda está sendo aceito. Ainda está sendo aceito. Não perca o seu tempo. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes deu ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamamos árvores de justiça. Ainda estamos no tempo da graça. Ainda é aceitável o arrependimento. Mas o que é o arrependimento? Em Hebreus, capítulo 12, se eu não me engano, no versículo 16 ou 17, fala de Esaú, que embora com lágrimas buscou o perdão, não encontrou nele arrependimento. O que eu quero te falar, choro não é arrependimento. O que é arrependimento então? É mudança de atitudes. Quando o anjo chegou para Daniel, foi por causa das suas atitudes, por causa das suas palavras, que ele fez com que abrisse lá no céu a barreira que o demônio estava fazendo para que o anjo não viesse com a resposta para Daniel ser trago. E por causa das suas atitudes, ele veio com a bênção na mão. Eu queria que você se colocasse de pé neste momento. Ainda estamos no tempo aceitável. Barulho perto de você. Preparei. Como eu estou quando ninguém me vê? Daniel foi levado para a Babilônia. Ninguém estava vendo ele. Mas ele decidiu não contaminar. É triste essa palavra. É triste. Quando saímos daquela porta para fora e vamos no nosso dia a dia, é lá que vai dizer realmente quem somos diante de Deus. Não adianta eu ir lá, continuar fazendo as mesmas coisas e voltar e pedir perdão pela mesma coisa
todo dia. Eu falei aqui nesses dias sobre a vida é um sopro. Estamos aqui de passagem. Esse lugar não é o nosso. Essa terra não é nossa. Somos embaixadores do céu. Nosso caminho, destino é o céu. Dentro de nós existe uma alma, que estão os sentimentos, os pensamentos, os nossos desejos. Às vezes eu estou falando com você aqui agora, seus pensamentos estão longe daqui. Às vezes eu estou aqui de corpo presente com você, mas os meus pensamentos estão longe. Jesus foi para essa alma. Você quer saber o que é alma? Feche os seus olhos. Se conecte com você mesmo. Sabe isso que você está sentindo agora? Isso é alma. Isso é alma. Jesus veio para isso aí que você está sentindo agora. É para isso que Jesus veio. As outras coisas somente são as outras coisas. Ele quer tanto te dar aquilo que você deseja: carro, casa, dinheiro, o que for, mas o que Ele quer é a salvação dessa alma. A prioridade de Jesus, que Ele veio a essa terra morrer, foi para essa alma. Estamos no ano aceitável. Ainda há tempo de arrependimento e mudança de atitude. Não importa aquilo que passou, não. Entrega o seu caminho ao Senhor e o resto, Ele tudo fará. Ainda há oportunidade, se você quiser vir à frente, derramar o seu coração, pedir o perdão e voltar para sua casa diferente. Você vai voltar para o mesmo lugar aonde você saiu e levar uma história diferente. Se você quiser vir, vem ao altar do Senhor. Os ministros do altar, os pastores do altar vão ungir você. Às vezes o seu dia não foi bem, a sua semana não foi bem, mas existe um Deus do céu que está aqui, que ainda envia anjos para mudar a sua história. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Deus neste lugar, e na presença dele está seus anjos te observando. Quando você sair daquela porta para fora, os seus anjos estão a te acompanhar. E até o momento de outro culto aqui, ele estará voltando com você a este lugar. E toda a sua história, aqui e fora daqui, está sendo falada nas regiões celestiais. Que Deus abençoe vocês.